Aí teremos o encerramento, iremos para o almoço e retornaremos às 14 horas para continuar os debates e, por final, a gente fazer a plenária para botarmos no papel e encaminharmos às prefeituras as ideias trocadas aqui nesse seminário. Por favor, professor. Muito bom dia. Muito bom dia a todos e a todas. É uma satisfação. Quero agradecer aqui, nas pessoas do Henrique, do André e da Roberta, a deferência em nos convidar à Comissão Técnica de Bicicletas da NTP, que a gente está nesse momento presidindo. Tem a maior satisfação em dar um apoio institucional a este evento, que nós reputamos da mais alta importância, por se tratar exatamente, ou vir ao encontro exatamente dos objetivos pelos quais a comissão funciona. Historicamente funcionou e funciona. É uma iniciativa louvável quando nós estamos aqui consorciados, existe aqui o interesse comum de dois importantes municípios do estado de Santa Catarina, discutindo algo de muito valioso. E eu estou aqui com uma preocupação muito grande, a minha responsabilidade aumentou, né? Porque tem pessoas aqui de uma envergadura, né? Mas vamos tentar aqui desenvolver da melhor forma aquilo que a gente trouxe com muito carinho e com muita simplicidade para vocês. Eu vou falar sobre a vida. Quando a gente fala de bicicleta, de ética, de urbanismo, nós estamos falando sobre a vida, estamos falando sobre a cidade, sobre o planeta Terra. Então, o veio do nosso esforço aqui é nesse sentido. É saber em que a nossa vida pode melhorar a partir de políticas públicas. É esse o meu esforço, que com muita dedicação eu construí para vocês aqui. Primeiro eu tenho que me contextualizar onde eu estou. Então eu preparei aí esse pequeno vídeo para a gente começar a conversar aqui nessa manhã, no dia 8 de novembro. Eu não consigo falar sem me situar, entende? Isso aí é um vício, um hábito meu. Afinal de contas, nós estamos numa aldeia global. Então eu tive que encontrar Camboriú e Balneário Camboriú via satélite para eu poder corresponder ao convite feito pela sociedade desses dois importantes municípios. Eu estou fazendo um passeio neste território maravilhoso, nessa referência turística, neste povo trabalhador para o Brasil. Eu estou buscando me contextualizar, porque falar para uma sociedade conurbada como esta aqui é de muita responsabilidade. Eu sou um visitante, é a primeira vez que eu estou aqui, então eu tive que passear pelas ruas, que na verdade, como diz um grande autor, são o sentido da cidade. Nas ruas é que as coisas acontecem, e a qualidade de vida das pessoas nas cidades, elas estão retratadas nas ruas, nas esquinas, por onde as pessoas se deslocam. Porque, na verdade, eu trouxe aqui uma provocação. Porque, na verdade, especialmente os gestores precisam de pensar, de experimentar e, mais que nunca, usar e ainda mais agir, que é o que falta muito para os gestores das cidades do Brasil. Não só aqui, não só em São Paulo, não só na minha Hidrolândia. Eu moro em Hidrolândia, já ouviram falar? Uma cidade 30 quilômetros da capital do estado de Goiás, Goiânia. Pode passar o próximo, por gentileza. Lá tem 6 mil habitantes. Eu moro numa chácara, pé do morro. E eu gosto de plantar e de olhar as estrelas e a lua,
porque só assim a gente pode compreender as cidades. Do meu ponto de vista, o que nós temos que cometer é melhorar a nossa visão das cidades. E aqui eu falo meio como gestor. Eu fui gestor do órgão de trânsito da cidade de Goiânia, fui gestor da superintendência mais importante da Secretaria de Estado das Cidades, fui presidente do Conselho Estadual de Trânsito, fui membro da Câmara de Assuntos Veiculares do Conselho Nacional de Trânsito. Então eu sou um perdedor, porque os gestores estão levando uma surra da realidade para a qual eles devem atuar. Porque o quadro é esse. Nós temos colecionado um paradigma que vem de décadas, que nos leva a uma crise. O paradigma que foi construído por uma opção de governo na década de 50, quando aqui se estabeleceram as transnacionais montadoras da indústria automobilística. Os governos de então para cá optaram como um fator de indutor do desenvolvimento econômico do país ser a plataforma da indústria automobilística. E em nome dessa opção de desenvolvimento econômico, nós estamos agora vivenciando, estas gerações, uma barbárie, uma tragédia, porque as cidades brasileiras não mereceram o devido respeito nos seus aspectos de gestão, especialmente no ambiente do planejamento urbano. Então, o que nós estamos coligindo aqui agora, que nós estamos experimentando, é o resultado de toda uma política mal realizada. Ou seja, é o resultado da não realização de políticas públicas. Por isso eu acho que aquele que quer inovar e modernizar as suas cidades, ele tem que ter uma opção. Eu estou me referindo do ponto de vista da qualidade das cidades, com foco na mobilidade urbana. Ou ele administra as cidades para os carros e motos, para o transporte individual, ou ele administra a sua cidade tomando uma opção, optando pelo coletivo, pelos não motorizados. É esta revolução que nós temos que implementar no Brasil. E aí um paradigma emergente. Ontem o Miranda disse que só com pressão tem solução. Eu vou utilizar uma frase do Frei Beto, que diz mais ou menos a mesma coisa. Governo e feijão só tem resultado com pressão. Só funciona na pressão. Mas também os gestores não podem lavar as mãos dizendo, gente, me pressiona para eu fazer. Ele tem que tomar uma opção. Ele tem que ter uma atitude. Ele tem que apresentar a sua plataforma quando vai colher os votos e defender qual a cidade que ele quer gestar, que tipo de cidade ele enxerga, e chamar a sociedade, mobilizar a sociedade para avançar com essa opção. Então, geralmente, as pressões existem, e de certa forma são bem-sucedidas, quando, de uma forma resoluta, decidida, o gestor induz a sociedade o seu conceito de visão da cidade que pertence a todos nós. Nós estamos numa guerra de guerrilhas. A gente não pode mais falar de bicicleta de forma isolada, é a minha opinião. Como também não podemos falar de transporte público coletivo de uma forma isolada. Muito menos nós podemos falar de calçada de uma forma isolada, porque senão nós fragmentamos esse debate. É o momento de juntar forças. Eu percebo assim, eu enxergo que nós nessa guerra de guerrilhas, nós temos 3 comandos guerrilheiros distintos. Um comando com as bicicletas, um comando com o transporte coletivo, um comando com as calçadas, acessibilidade, etc. Estão, de certa forma, produzindo excelente trabalho. Importantes documentos, estão avançando nos seus propósitos. Mas se não houver uma articulação desses atores que traduzem
a qualidade do deslocamento nas cidades, nós vamos para essa guerra desigual, divididos. Então, não há possibilidade mais de vislumbrar qualquer êxito se nós não articularmos com quem anda a pé, com quem anda de ônibus, trem, metrô, barco e com quem anda de bicicleta, as nossas estratégias. Nós temos que montar uma estratégia única, porque o lado de lá, que é o transporte individual, é muito forte. Eu já disse aqui, o fator de desenvolvimento econômico escolhido há 5 décadas pelos governantes brasileiros, repercutidos nos governos locais, é o transporte individual. Então, como disse bem aqui os que me antecederam, a luta é desigual, a guerra é desigual. Então nós temos que atuar como de fato numa guerra de guerrilhas, juntando forças para, uma vez articulados, vencer essa guerra. Ela não nos cai, ela não nos chega como um brinde. O que é a cidade que não um sítio de conflitos de interesse? Os interesses que vão preponderar são os interesses, obviamente, dos mais fortes. Eu me refiro ao poder econômico, ao poder político, ao poder social, que gesta com força a construção das nossas cidades. Isso é histórico, é tradicional. Nós temos que romper este paradigma. Isso que vocês fazem aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, é parte dessa estratégia guerrilheira. Isso é força. Não importa se estamos falando com 3, com 30, com 300 ou com 3 mil. Nós precisamos de falar. E isso aqui, então, é o valor que traduz, que significa esse importante seminário. O povo está nervoso, com razão. E ele lança um conjunto de perguntas sobre uma crise. E não pensem, senhores, que crise é algo que a gente deva marginalizar, desconsiderar. Não, crise é um elemento importantíssimo na vida das pessoas, porque é o elemento mais forte da dialética. Sem a tese não existe a antitese, portanto não existe a síntese. É pela crise que nós nos fortalecemos, porque aí precisamos de acumular forças para vencer. É o que diz Leonardo Boff nesse pensamento que está escrito ali atrás. Ou há crise ou não há solução. E nós estamos em plena crise. Até porque fomos nós, sociedade brasileira, que criamos a época da velocidade. Mas nós estamos no sentido enclausurados dentro dela nesse momento. Os nossos conhecimentos se tornaram céticos, a nossa inteligência empedernida e cruel, e por síntese pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Quer dizer, a gente pensa demais. Tem lei demais, tem excesso de leis, inclusive na área de mobilidade urbana. Tem a Constituição Federal, tem o Estatuto das Cidades, tem o Plano Nacional ou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem dezenas de referências de acessibilidade, 18 referências constitucionais de acessibilidade, constitucionais federais, mais de 30 legislações ordinárias federais que tratam da acessibilidade, só para dizer acessibilidade. Mais de 600 resoluções e legislações locais tratando de acessibilidade. E até hoje, não vejo nenhuma cidade com seus prédios públicos cuidando da sua própria acessibilidade, embora seja lei. Então, lei nós temos demais. Marco regulatório no Brasil é algo extraordinário, é algo fantástico. O problema é efetivar, é agir, é ter atitude, é cometer um gesto. Isso é crise. Crise de gestão. É o que diz aí esse meu amigo lá de Hidrolândia. Nós pensamos em demasia, mas sentimos muito pouco as coisas. Falamos muito. Tem uma música do Chico Buarque que ele fala mais ou menos assim: entre a intenção e o gesto há uma grande distância. Porque bem intencionados nós sabemos que os gestores são. Mas não adianta só a lei e a boa intenção, é preciso o gesto. É este o sentido da vida. Premissa número 1.
Eu estou falando de vida. O que mais mata na mobilidade, na política, no resultado das políticas de mobilidade das cidades, é a velocidade. Essa é uma premissa básica. Eu vejo que Curitiba está atuando há anos querendo implantar a Zona 30. Enfrenta resistências. Está aqui a minha colega eu sou também coordenador da Regional Centro-Oeste da MTP, e aqui está aqui minha colega, prestigiando a gente também, Rosângela Batistella, uma técnica de excelência indiscutível, que é coordenadora da Regional da MTP no Paraná. Obrigado, Rosângela, pela presença aqui. Nós estamos buscando, com muito esforço, há anos, diminuir a velocidade das cidades, o ritmo frenético. Nós estamos passando pela cidade, nós não estamos sentindo a cidade. A gente só sente a cidade quando a gente anda devagar. Porque a gente só sente a cidade só tem sentido quando nós vivenciamos cada espaço dela, sobretudo o espaço de mobilidade, que é o espaço que a gente anda. E a gente só faz isso com qualidade quando a gente anda a pé, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente anda de ônibus. O resto é pressa. E depressa, nós temos um grande desperdício acumulado. Bom, não vejo solução para essa tragédia nacional, para essa mortandade inominável, que não seja gestar as políticas de circulação de uma forma também articulada. Não vamos acalmar as cidades do Brasil se nós não articularmos políticas pautadas no desenvolvimento urbano sustentável, tratar da sustentabilidade. E sustentabilidade não é só plantar o jardim, não é só plantar a árvore, não é só emitir gases poluentes. Sustentabilidade é quando você tem motivos para sorrir para a pessoa que se desloca na calçada, sem que você conheça. Sustentabilidade é sentir a vida. E a vida só tem sentido se nós nos comunarmos, se nós interagirmos entre nós, seres humanos. Isso é sustentabilidade. Isso aí nós já vimos aqui. É exemplo, né? O Brasil adotou como fator indutor do seu crescimento econômico a indústria automobilística. Já falaram muito aqui, né? E nós estamos aí vivenciando grandes árvores de Natal, né, ao longo dos nossos eixos, até bonito. O que é bonito no transporte individual é à noite, quando essas luzinhas nos lembram o aniversário de Jesus Cristo. Mas o resultado está aí. Esse número está defasado, já foi atualizado. Ele vem do Sistema de Informações de Mortalidade, são números oficiais das mortes no Brasil. Nós produzimos por ano um Vietnã de cadáveres. Isso não é brincadeira, não é normal isso, embora pareça. Ou seja, nós matamos no trânsito a queda de 2 Boeings por semana. Nós matamos no trânsito 3 boates Kiss incendiadas por semana. Quando um Boeing cai com 280 passageiros, a comoção generaliza-se. Quando a boate Kiss queima 200 adolescentes e jovens, a comoção é devastadora. Mas quando nós matamos 45, 50 mil pessoas por ano, e aleijamos mais 60 mil por ano, é uma coisa normal? Foi porque Deus quis? Chegou o dia dele? Engraçado, isso parece que não está afeta a nós. Sempre a mortalidade ou acidentalidade grave, gravíssima do trânsito, sempre parece que só acontece com os outros. Eu não conheço menos de 80% dos meus amigos e amigas que não tenham uma relação com conflito de morte, ou de mutilação, ou de lesão grave no trânsito. Tenho certeza que muitos aqui, se não tem na família, tem amigos, tem
Pessoas que interagiram a vida toda envolvidos nessa tragédia nacional, nessa guerra. E outra, não é guerra surda, não. É uma guerra declarada. Aí está, ó, a crise da saúde pública no Brasil. Por isso, circulação, trânsito tem muito a ver com saúde pública. Nós mandamos para os leitos hospitalares 150 mil pessoas ano. Essas 150 mil pessoas aí, elas são criteriosamente selecionadas. São pessoas que ficaram em média 20 dias nos leitos hospitalares dos hospitais de urgência do Brasil. Não tem sistema único de saúde que sobreviva. São 11 bilhões por ano que se gasta com rescaldo previdenciário e com sistemas de urgência. E não adianta construir outros hospitais de urgência. Nós temos que aprender que não adianta matar o pernilongo que nos incomoda no nosso quarto. Nós temos que ir lá na esquina e acabar com a poça de lama que gera o pernilongo. E lá, no caráter preventivo, se antecipar a desgraça. Medidas preventivas que não se pensa nesse país. É um país reativo. Eu queria ter nascido em Copenhague, para não ter tanta tristeza. Mas sou brasileiro e moro lá em Hidrolândia. Aqui é o quadro epidemiológico lá da minha terra. O estado de Goiás mata... Opa, apertei, estou igual Miranda ontem. Perdão. Que errado, Miranda. Eu passei muito para frente, eu estou passando para frente. Está aqui. O estado de Goiás, ele mata quase 3 vezes o índice de tolerância da Organização Mundial de Saúde por cada grupo de 100 mil habitantes. Quase 30. O índice de tolerância é entre 8 e 11 mortes por causas externas para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, se Goiás está matando 27 por 100 mil, e o mundo está matando 19 por 100 mil, e o Brasil 20 por 100 mil, nós estamos acima do índice de tolerância. Então, nós estamos numa epidemia de mortes no trânsito no Brasil. Não é um Antenor, não é um Miranda, não é a Rosângela dizendo isso, não é o André. São órgãos da saúde, é a Organização Mundial de Saúde que está dizendo isso. E nós temos uma cidadezinha lá, eu vou citar o nome dela, porque ela é campeã. Um município mata 50,7 por cada grupo de 100 mil habitantes. Uruaçu, que fica ao lado de uma BR-153. O mesmo tipo de BR, né? A mesma caracterização técnica, né? Técnico-jurídica. Aqui tem a 101. Toda rodovia que começa com 1 são rodovias longitudinais. Então, nós temos uma rodovia assassina, 153, na Belém, Brasília, e nós temos uma rodovia assassina, 101. Temos algo em comum, hein? Mortes em rodovias. Rodovias que não passam dentro das cidades. Rodovias, pelo contrário, que foram engolidas pelas cidades. A gente é engraçado, não planeja a cidade ou planeja mal, empurra a cidade para o meio, botar a rodovia como uma avenida dentro dela, e depois chama lá o poder público, tira essa avenida aqui, essa rodovia que virou avenida, de dentro da nossa cidade. Isso é falta de planejamento urbano. É só uma curiosidade, porque nós vamos voltar a falar nesse município um pouco mais adiante. Muito bem. Nós temos que buscar, então, cidades acalmadas. Somente assim teremos mobilidade segura. E quando eu falo de cidades calmas, eu estou falando de bicicleta, eu estou falando de calçada, eu estou falando de transporte público, transporte coletivo. Não há outra forma de assegurar mobilidade segura se não acalmarmos as nossas cidades. Até porque não há solução para carro em lugar nenhum do mundo. Pode construir túnel, pode enfiar carro para dentro, pode enfiar carro para cima, pode enfiar carro para tudo quanto é lado, que não vai ter a solução para o carro. É transporte individual. Pode colocar um viaduto em cima do outro. Lá na minha província, onde eu nasci, Goiânia, eles estão fazendo, sabe o quê? Construindo. Qual é o seu nome? Fernanda. O nome da minha filha mais velha. Vai me dar um neto agora na passagem de ano. Vai chamar Leonardo Pinheiro.
Lá em Goiânia, Fernanda, eles estão construindo um prédio de 30 andares, cada apartamento tem garagem, vai ter um elevador para carro. Fica lindo. Tem como um gestor entender que isso é progresso, que isso é modernidade? Ah, não, mas é um empreendimento privado, mas proíbe. A lei está aí para isso. Vamos fazer lei e proíbe essa indecência, que além de ostensividade agressiva, é ainda mais reconhecer que o carro tem que estar dentro da nossa casa, de preferência ao lado da nossa cama. Aliás, tira a cama, deixa o carro. É até mais interessante, sei lá. Muito bem. Precisamos de ações estratégicas. Lá em Goiás, quando eu estava nas grandes cidades, eu bolei isso aqui. Eu criei um observatório, envolvi o setor de saúde pública, mas articulei com todas as áreas da Secretaria de Saúde das cidades, políticas de planejamento urbano, transportes, trânsito, habitação, saneamento, comunicação, educação e a saúde, como eu já disse. Vocês lembram aquela escala que eu fiz ali do quadro epidemiológico de Goiás? Tem 21 cidades ali, esqueci de dizer isso. São as 21 cidades que matam 74% no trânsito. Lá tem 246 municípios, portanto, menos de 10% dos municípios do estado de Goiás mata 74% no trânsito. Então, esses municípios são o nosso foco. E aí a gente fez uma pesquisa, coordenada por mim, sobre os aspectos socioeconômicos, os aspectos de infraestrutura de cada um desses 21 municípios. Coincidência, bingo! Todas, indistintamente, tinham graves problemas de política de resíduo sólido, políticas de drenagem, política de tratamento de água, política de esgotamento sanitário, déficit habitacional altíssimo, problemas graves de planejamento, problemas ambientais e problemas de circulação. Logo, quando nós estamos falando de morte no trânsito, a coisa não é só carro, não é só relação máquina-gente, não é só circulação. É a cidade como um todo. Ou seja, quanto mais doente uma cidade, mais morte no trânsito ela produz. Então a gente tem que observar as cidades de uma forma macro. Por isso eu coloquei o globo lá. Quando a gente for discutir políticas públicas de mobilidade em Camboriú e Balneário Camboriú, a gente tem que chegar por cima. Não é só o problema da calçada, do transporte, do corredor, ou da bicicleta, da ciclovia. Tem problema também de saneamento, de drenagem. Ixi! Então é que se de articular. Sem essa articulação é desperdício, é desinteligência e pouco provável resultados positivos. Então nós buscamos esse conceito para atuar. E nós temos aí uma ferramenta. Foi dito aqui pelo secretário, brilhantemente disse aqui, uma política nacional de mobilidade urbana que depois de 17 anos no Congresso Nacional foi sancionada ano passado. Não é, Miranda? 17 anos. E ela é uma grande cesta de ferramentas para os gestores municipais. Ou seja, os gestores municipais das cidades, portanto, eles ganharam de presente, vamos dizer assim, entre aspas, do governo de presente, porque estava 17 anos lá. E alguém chegou e resolveu. A doutora Dilma lá resolveu. Vamos votar e vamos sancionar. Sancionou. Então os prefeitos têm à sua disposição um conjunto de ferramentas que traduzem importantes diretrizes capazes de fazer frente nessa guerra desigual, capazes de colocar à disposição das forças guerrilheiras, dos bicicletistas, dos calçadistas, dos transportistas. Por que então não aproveitar? Nesse conjunto de diretrizes, opa, apertei errado de novo. Lá está dizendo que a prioridade absoluta tem que ser para transporte coletivo, que a equidade no uso das vias tem que ser resgatada, ou seja, tem que ser devolvido para o pedestre o seu espaço tão amaldiçoado. Tem que ser devolvida como opção importante para os deslocamentos condições de estrutura e de gestão, porque também não é só infraestrutura, talvez eu acho que é uma avaliação minha, Miranda. A infraestrutura eu acho que é a parte mais fácil de resolver, a infraestrutura cicloviária. O difícil, e que geralmente se torna esquecido,
é a gestão dessa infraestrutura, é a política de estímulo ao uso da bicicleta, ao mesmo tempo que desestimula o uso da motocicleta e do automóvel. É o planejamento de manutenção continuada. É sobre como o poder público vai fortalecer a sociedade para reconquistar um espaço que dela foi furtada pelo conceito do transporte individual. Isso é gestão. E lá está, na nossa cesta de bondades, previsto a regulação dos estacionamentos. Estacionamento, como disse aqui o secretário, é interesse pessoal. E eu concordo com quem reagiu, não tem que pegar o meu prédio. Lá em Goiânia fizeram isso também. Goiânia, a minha província lá, eu posso falar dela, né? Estou longe. Colocaram lá, não. Cada prédio, cada empreendimento que for construído tem que ter tantas vagas para carro. Quando há muitos anos a Europa, a América do Norte, a Ásia está dizendo o contrário, quer construir? Constrói, mas é proibido vaga de estacionamento. Isso é atitude. Ter coragem é agir. E aqui está previsto uma série de consequências para a regulação dos estacionamentos. Mecanismo de financiamento do sistema de transporte coletivo. Uma política de redução de acidentes também inserida no conjunto de diretrizes da política nacional. Projetos estruturantes, a implantação deles para os modais públicos, eu me refiro a corredores, a zonas de restrição de tráfego, calçadas, ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, pontos de parada, paisagismo, planejamento integrado. O artigo 6º da Política Nacional de Mobilidade Urbana está dizendo, ou trabalha problema de mobilidade junto com o saneamento, junto com a habitação, junto com o meio ambiente, saúde, cultura, educação, ou passa a régua. É fingir que as coisas estão muito bem, obrigado. Nós temos que deixar um pouco a hipocrisia de lado. Experiências exitosas precisam de avançar. Em busca de fontes de recursos, gestão de problema, já foi dito isso aqui, muito bem pelos meus antecessores. E produzir pesquisa, produzimos muito pouco. Por isso eu quero saudar, por gentileza, deixa eu tocar. Quero saudar os autores deste livro. Nós temos muito boas intenções, temos excelentes técnicos, a expertise de mobilidade urbana no Brasil é inquestionável de qualidade. Nós até exportamos. Como temos muito pouco para fazer aqui, porque os nossos gestores são pouco inovadores, pouco criativos e pouco ousados, os nossos excelentes técnicos estão fazendo o dever de casa lá na Colômbia, em Cali, em Bogotá, lá no Peru, em Arequipa, lá no México, em Guadalajara, lá na África do Sul, em Joanesburgo, lá em Santiago do Chile, tem tudo técnico brasileiro. Mas aqui não tem campo, tem demanda, mas não tem o gesto do desejo, não tem o interesse público. Por isso nós temos que nos unir nessa guerra de guerrilhas. É muito desigual a luta. E não adianta, nós temos que produzir isso aqui, pesquisas, ideias. Gente, eu estou falando de um país que tem 78 milhões de bicicletas, um pouco acima da frota de veículos. E nós não temos um manual cicloviário sobre como fazer as nossas vias cicláveis, como operacionalizar, construir as nossas vias cicláveis. Nós temos importantes documentos, importantes compreensões técnicas. Nós sabemos disso. Nós estamos forjando, ocupando espaços como uma guerra de guerrilha mesmo. Qualquer espaço que se garanta para, com mais segurança, deslocar a bicicleta é uma vitória, é uma posição nesse movimento guerrilheiro nosso, conquistar. É ocupar o território e não deixar o inimigo adentrar. Essa é a tática. Tática de guerrilha. Então precisamos produzir pesquisas. Por exemplo, eu faço uma provocação aqui para os meus amigos. Como Balneário de Camboriú, pois um dia aqui está errado, né? Não, você... Podem se antecipar. É isso mesmo? Não. Tira o D. Desculpe. Como
Como a sociedade de Camboriú e Balneário Camboriú podem se antecipar ao derramamento, ao esgotamento de um modelo falido e ameaçador? Bom, com resposta, deve ser construída a resposta, buscando qualidade de vida, buscando o aproveitamento do tempo, buscando a harmonia, buscando a paz. Harmonia, essa expressão, uma expressão de dor e de alegria. O que é o gestor público que não um caçador de resultados harmônicos? Como eu disse, a sociedade é uma arena onde gladiadores brigam para vencer um conflito. Qual é o papel do governante? É harmonizar os conflitos, mas sob a ótica do interesse público. Senão não chamava cidades. Cidades, vai lá na etimologia da palavra. Tem reforçar o sentido público da convivência entre as pessoas. As cidades são para as pessoas e não para os carros. Nós estamos buscando paz. Nós não podemos mais achar que isso é normal e sorrir desse trágico quadro. É por isso que eu estou aqui. Vocês estão aqui comigo, tolerando essa minha fala cansativa. Nós estamos assistindo isso. Está acontecendo em qualquer canto por aqui, Brasil afora. Não é? Isso eu não sei se é uma moto, se é um ônibus, ou se é uma moto-ônibus. O que eu sei de verdade é que isso é uma tragédia. Próximo, por gentileza. Já posso passar que ele vai sozinho? Posso. Portanto, nós precisamos, para reverter esse quadro adverso, enquanto gestores e enquanto sociedade, de ousadia, de criatividade, de inovação, de saco roxo. Isso vai para os gestores. Os gestores têm que entender que a importância das relações políticas fazem parte do jogo. Mas tem que entender que ele tem a responsabilidade por zelar, por construir, zelar o bem público. Se tiver que entregar anéis em defesa do interesse público, e isso é democracia, entregue. Ele não pode, neste momento de grave instante, atenuar a gravidade desse conflito. Ele está me fugindo um termo que ele não pode aliviar. Se quer fazer diferente e moderno quer ser, como gestor, não pensar no seu mandato de 4 anos, mas pensar na felicidade daqui a 20, 30 anos. Eu costumo falar que lá na minha cidade, na minha província chamada Goiânia, onde eu nasci, ele vai precisar de um prefeito maluco no bom sentido. Tipo o Penha-Lussa. Ele não foi reeleito, mas fez o dever de casa. E hoje a cidade dele tem pessoas mais felizes, porque ele fez uma reforma urbana e continua sendo feita pelos seus sucessores há 14 anos, e que hoje é referência do mundo. Eu estou falando de um país pobre, mais pobre que o Brasil, de uma cidade com muito mais problemas que qualquer cidade brasileira que é Bogotá, e uma cidade que apresentou um resultado interessante. Com foco na mobilidade urbana, resolveram problemas graves de violência urbana. 80% dos homicídios caíram na grande Bogotá. Falando na cidade de 7 milhões e 800 mil habitantes. As estruturas de saneamento, de educação, de habitação, foram inteligentemente articuladas com as políticas de mobilidade. Vão ali, está pertinho. Estou nem falando de Europa, que é covardia, né? Estou falando de país de terceiro mundo. Então é preciso de ter saco roxo, de ter coragem, sob pena de os nossos gestores serem reféns eternamente dessa luta desigual.
e de não cumprir o seu papel. E por falar em saco roxo, eu apresento para vocês esse engenheiro de trânsito, que ao mesmo tempo é paisagista, é urbanista, é sociólogo, e psicólogo, que aliás é um dos ramos do conhecimento mais importantes para as políticas de mobilidade que se queira bem-sucedidas. Psicologia e sociologia, exatamente. As cidades e suas ruas são casas sem sala. Quando vocês lerem, se já não leram, recomendo, Casa e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, vocês vão entender por que o nosso trânsito é tão violento. Porque está na cognição do condutor uma relação de poder que vem da nossa formação, do processo de miscigenação das raças que formaram a população brasileira. Então isso está lá atrás. E vem. E a relação de poder está no carro mais potente, está no carro mais rápido, está no carro mais novo. E mesmo que eu não tenha um bom salário, tendo esta máquina, eu tenho um lugar garantido no espectro social, nos estamentos da sociedade. Isso é sociologia, é psicologia. Então, não pensar em embater essa problemática com elementos de sociologia e psicologia, também podemos perder muito tempo. E esse cidadão pacato, esse holandês que morreu em 2008, ele fez uma revolução de conceitos. Vamos apresentá-lo rapidamente. Ele entendeu que para você melhorar a circulação das cidades, você tinha que confrontar o conceito de interações humanas naturais com a regulação artificial. Você tinha que confrontar isso. Em síntese, ele disse que o comportamento das pessoas nos espaços de mobilidade, ele é influenciado mais pela expressão do meio ambiente do que por ferramentas usuais do tráfego. Em síntese, ele quis dizer o seguinte: vamos arrancar toda a sinalização das cidades, porque aí você vai estar se deslocando nelas com a percepção do meio ambiente, com respeito sobre o comportamento do outro. Quando há o regulamento, quando há o Estado interferindo com o seu conjunto de sinalizações, ele está automaticamente diminuindo a sua percepção coletiva e dando gás, potencializando a sua forma individual de ser. Tá verde para mim, eu passo. Estou nem aí. É onde acontece o desastre. Com essa revolucionária forma de entender a relação de circulação, ele conseguiu reduzir em 70% a velocidade das suas cidades. Depois de 3 anos debatendo com a sociedade local. Isso nos faz trazer a premissa segunda. Trazendo essa pergunta: por que os espaços em si não são mais abertos à interpretação? Tudo precisa ser explicado com sinais e textos. Isso é colonização. É utopia o que eu estou dizendo. Mas se não tivéssemos utopia, não teríamos o desejável em nenhuma mínima conquista. É utopia para nós, tupiniquins. Mas em 158 cidades brasileiras, já não é mundiais, já não é mais utopia. Por isso eu fui lá. Eu tenho uma mania. Todo mês do meu aniversário, depois que eu fiz 50 anos, acho que é coisa de idoso, onde colecionava 6 mortes por ano, onde se colecionava 1.500 acidentes ano, e desde 2003 não há nenhuma morte mais, em função das políticas adotadas. Anotem, aliás, como eu sempre faço, André, essa apresentação fica para vocês, e quem quiser, faça bom uso dela. Até porque o conhecimento não pode ser meu. Se a população pagou meus estudos lá na Universidade Federal, foi para eu devolver em forma de serviços e de conceitos o que eu aprendi. Então, está aqui para vocês capitalizar, levar para sindicato, para as igrejas, para as estações de bairro, reformar, melhorar, aperfeiçoar aí, para a gente poder criar cada vez mais problemas. Porque ao contrário do que se pensa, o sentido da vida é criar problemas, polemizar, porque sem isso não tem síntese. Né? Então, voltando aqui na nossa viagem lá, eu fui lá conhecer. Esse é um cruzamento muito famoso. Coloca lá no professor Google, Draster, vocês vão ter a história desse cruzamento. Aqui é que tinha mais acidentes
Depois que eles retiraram a sinalização, tinha um semáforo aqui, onde acontecia a maioria dos acidentes. Depois que eles fizeram umas mudanças aqui, tiraram as guias da calçada e criaram o conceito de espaço compartilhado, shared space, nunca mais teve acidente. E as sinalizações são apenas as orientativas de circulação. Quando vocês tirarem as suas férias, dê uma chegadinha nessa cidade. Ela trata do espaço compartilhado e nós temos 158 cidades mundo afora, inclusive em Bogotá, tem espaços compartilhados, trazendo bons resultados. Aqui é uma curiosidade, ó. Passou acima de 30, esses jatos d'água projetam as águas a 6 metros de altura, que é a percepção, é o ambiente de que fala o Hans Modermann. É você interagir com o ambiente que acontece do seu lado, isso interfere na qualidade da condução do seu veículo, da sua bicicleta. Mais um aspecto viário, vamos passando mais rápido, né? Dessa cidade acalmada. A gente leva até susto, que a gente, de repente, a gente está andando, passa um carro com velocidade de 10 km por hora perto da gente, ao mesmo tempo que você está comprando lembrança para o seu neto, para o seu filho, para o seu namorado, namorada. E as pessoas vão compartilhando todos os espaços da cidade numa interação invejável. Aqui, só para fazer uma provocaçãozinha, aqui não se trata de dona de casa não, é uma médica. Ou uma professora. Uma médica e um engenheiro passando ali perto. Aqui mais um aspecto. Retiraram toda o asfalto anterior e colocaram pavers, pisos intertravados com capacidade de absorção de água de 30% a 40%, melhorando, portanto, a permeabilidade do solo. Isso é sustentabilidade. E é mais barato do que asfalto. Não na implementação imediata, mas na consequência da política adotada, na opção por esse tipo de piso ao longo do tempo. Aqui é um outro aspecto, o que era antes e o que é hoje. Aqui, todos essas fotos foram cedidas pelo CNCentrum, que é o laboratório de shared space, espaço compartilhado, que fica em New Orden. O laboratório que o governo da Bélgica construiu na Holanda, em agradecimento a esse engenheiro, porque na Bélgica tem mais de 10 cidades que seguem esse mesmo conceito por orientação do Hans Modermann. Depois da morte dele, eles criaram um laboratório, está lá em New Orden à disposição. Eles te recepcionam, te dão uma palestra sobre qual foi o processo todo da implantação do shared space. Aqui, olha, é aquele cruzamento. Antes era assim, hoje é assim. Antes, dezenas de acidentes ano, hoje, 0. E para não falar que é só cidade pequena, quando vocês estiverem fazer nada num feriado prolongado, vai lá em Londres. E conheçam a região dos museus, né? Técnicos de Londres ficaram 3 anos naquela pequena Drachten e em New Orden, aprendendo com os holandeses sobre como debater com a sociedade londrina desse distrito, que tem mais de 100 mil habitantes, e como implementar o conceito de espaços compartilhados. Depois de 3 anos, ano passado, foi inaugurado o primeiro distrito londrino de shared space. Percebam, carros, ônibus, bicicletas, pessoas interagindo com velocidades de 10 km por hora, porque o ser humano tem uma velocidade, o adulto médio, de 4,5 km por hora, né? Então, o carro está um dobro apenas da velocidade biológica dele. Aqui mais um aspecto, né? Aqui agora lá no Dan, né? Em Amsterdã, aquela frenética coisa, onde os holandeses interagem muito bem, obrigado, com os carros de uma forma harmônica e não conflituosa. E aqui ainda tem o VLT, e muita gente conhece, né, esse espaço aí. Aqui Bogotá, passando mais rápido, ainda Bogotá, onde este conceito foi também adotado. Portanto, o que diz o Hans Modermann? O usuário da via deve ser capaz de dizer, a partir do espaço em que interage, ou seja, a via e seus arredores, qual o comportamento é apropriado e necessário naquele momento. Esta é a grandeza dos seus conhecimentos. Em síntese,
Ele diz o seguinte: quando você trata as pessoas como idiotas, elas se comportam como tais. Ou seja, se você tiver que mostrar, ó, aqui é sinal pare, ó, você tem que parar. Aqui é sinal vermelho, é para parar. Ah, é? Mesmo assim, quantos idiotas acham que vermelho é para passar? Eu contei lá, na nossa ida, né, que aqui, na minha província, Goiânia, as pessoas furavam o semáforo. A informação luminosa vermelha. É? Eles assustaram. É? Ah, tá brincando. Verdade, vai lá. Então, aqui, gente, nosso país, as pessoas estão jogando coisas pela janela do carro. Olha o tanto que nós estamos atrasados. Eu fui um sinal. Bom, isso que eu queria nascer em Copenhague. O povo está nervoso. E com razão. Ou seja, ele busca também compreender o sentido da ética para melhorar e qualificar as suas relações enquanto pessoas. O que ética tem a ver com tudo isso? É só ir lá na etimologia da palavra. É pequeno. É o modo de ser, é o caráter. Isso está representado na morada, no abrigo permanente. É a casa, o estábulo. Ou é grande de ética? É o conjunto de valores e hábitos consagrados pela tradição cultural, moral. Ora, paradoxo. O problema é que as nossas relações estão tão embrutecidas por sermos filhos de uma sociedade mal formada e mal educada, que surgem paradoxos, por mais que a gente se assuste. O problema é que aquilo que é desejável, a virtude e a sabedoria, estão cedendo lugar à técnica. Ou seja, a técnica está sobrepondo a forma de lidar entre as pessoas. Conversando com um amigo meu lá de Hidrolândia. Por que você é tão solitário assim? Sim, eu não sou solitário não. Eu tenho um smartphone e uma boneca inflável. Isso é técnica. Porque o smartphone é produto do conhecimento, do dinamismo tecnológico, que nos permite não mais nos compreender sozinhos. E a boneca inflável não reclama. E ela é produto do saber, do conhecimento. Isso é técnica. Então as pessoas estão cedendo a sua virtude, sua sabedoria, pelas facilidades que a técnica nos permite. Isso gera uma catástrofe. Aí eu vou lá no alemão, recomendo essa leitura. Hans Jonas, um filósofo alemão, que traz essa questão. Em vez de sermos virtuosos, nós estamos nos tornando objeto da técnica, vítima, refém dela. Logo, isso altera as relações do saber e do fazer como homens. A técnica que antes era pensada como um meio ou instrumento para a satisfação das necessidades, agora se torna fim em si mesma. É o caso do meu amigo de Hidrolândia. Para ele não interessa mais aquele broto na praça de Hidrolândia. Ele já tem uma boneca inflável. Não interessa mais conversar com as pessoas e nem articular presencialmente com as pessoas. Ele tem um smartphone. Nós temos conferências virtuais. A técnica está na contramão da vida. A vida só tem sentido de ser, ao meu ver, quando há interação social entre as pessoas. Isso não se faz com o carro, nem com a moto. Isso é possível com a bicicleta, com o jeito coletivo de ser, de andar no ônibus, com as calçadas. Nós estamos com o horário apertado, já não corri então. Bom, recomendo essa leitura aí. Ele criou, portanto, e essa é uma obra dele, o princípio da responsabilidade. Ou seja, a técnica moderna, ao equipar o agir humano, tem abrigado uma dimensão ameaçadora que não temos percebido. Enfim, vamos passar isso aí
e resumir a obra desse grande filósofo. A sobrevivência humana depende de nossos esforços para cuidar de nosso planeta e nosso futuro. Nós é que temos que ser esses atores. Isso coincide com a Declaração da Terra, a Carta dos Povos. É um conjunto de declarações, de princípios éticos, que preconizam uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Os objetivos, portanto, é entender que a proteção ecológica está associada à erradicação da pobreza, do desenvolvimento econômico equitativo, dos respeitos aos direitos humanos, da democracia, da paz. Tudo isso aqui são de natureza interdependente e indivisível. Então nós queremos, com a ética, garantir o respeito e o cuidado com a comunidade de vida, garantir a integridade ecológica, justiça econômica e social, garantir a democracia e, consequentemente, a democracia se faz sem violência e com a cultura da paz. Então tem jeito da gente melhorar esse quadro? Tem. Tem jeito de melhorar este quadro? Tem. Outra pergunta que as massas fizeram em junho: tem jeito de melhorar esse quadro? Tem. Tem jeito de melhorar isso aí? Eu acho que tem. Tem jeito de evitarmos essa tragédia tão comum no Brasil? Tem. É porque lugar de criança é na escola. E tem jeito de melhorar esse quadro aí? Tem. Aí, uma avenida, uma calha colombiana, essa interação desigual, essa loucura, tem jeito de melhorar isso? Tem. Essa é uma rua de Copenhague, onde todos os modais têm o seu lugar garantido para coexistir e coeficiência, exceto um detalhe: andar de carro lá é caro. Tem jeito de evitar essa tragédia anunciada? Tem. É por isso que o povo está nervoso, e com razão. Fechando o nosso terceiro ponto da palestra, do nosso tema, nós não podemos perceber que tenhamos algum sucesso sem pensar no aspecto do urbanismo. Até porque o urbanismo é pensar em construir um novo modo de viver. Que tipo de cidade vocês aqui de Camboriú e Balneário querem para os seus filhos, os seus netos, gerações seguintes? O que é a urbanidade? É uma expressão que tange aspectos da convivência humana em centros urbanos, a começar da mobilidade urbana sustentável. O desenvolvimento nós queremos. Bom, com mais tempo vocês vão ler isso aí. Eu vou deixar aqui com vocês. Para desenvolver as localidades, décadas de experiência com o projeto de desenvolvimento comprovam que a capacidade de auto-organização local, a riqueza do capital social, a participação cidadã e o sentimento de apropriação do processo pela comunidade são elementos vitais em sua consolidação. Qualquer política, por mais decente e brilhante que seja, ela não tem sucesso se não tiver a sociedade entendendo que ela é dela. Se a sociedade não se apropria da política, a política, por melhor que seja, não traz resultado. Ou seja, ou a gente aprende a ouvir a população e garantir a sua participação nas decisões, ou zero. Isso é ética. É fazer um debate sobre as políticas públicas que promovam um novo paradigma econômico nas localidades. É o que diz Hans Jones. Veio de novo a nossa pergunta: o que fazer diante do consolo tardio? Esse meu amigo lá de Hidrolândia disse que não se pode resolver esses problemas utilizando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Aí vem um conceito importante que deve ser empreendido e implementado no Brasil, a visão zero. Ou seja, a acidentalidade com mortes no trânsito, a barbárie que a gente vive, não é só um problema de circulação, como eu disse, é um problema ético, sobretudo, um problema sistêmico. É preciso de mexer no desenho urbano com força, alterando a relação de poder em cada esquina do seu território. Aí são exemplos de que isso funciona
mais exemplos, comparando aqui Bogotá, que é uma cidade pobre, com Copenhague, que é uma cidade rica. Isso é comum em cada quadra de Copenhague existir paraciclos, né? São exemplos, né? Bicicletários públicos, enfim, isso é o que se vê, né, nas ruas de cidades europeias, aqui especificamente, essa médica aqui, essa professora, essa doutora, elas estão interagindo, esse futuro engenheiro, ou jornalista, vou puxar minha sardinha, isso aqui vai ser jornalista. Eles desde criança, Praga, com essa alta densidade, olha, ninguém tem o direito de morrer sem conhecer essa cidade. Vocês vão fazer essa promessa para mim. Porque essa cidade é, na essência, a ética e o urbanismo interagindo com qualquer pessoa do globo terrestre. Em respeito, em arquitetura, em mobilidade, em cultura, em tudo de bom que tem para a gente sorrir. Lá tem mobilidade decente e compartilhada em muitos aspectos. Aqui é a grande Amsterdã, como nós já dissemos. Vou passar mais rápido. Ciclovias, ciclofaixas, vagões exclusivos para ciclistas, interação, trilho com pessoas, com bicicleta, com carroça. Aqui uma fotografia técnica legal. Eu, num quadro só, eu identifiquei todos esses modais interagindo, ó. Barco, VLT, ônibus, pedestre, bicicleta e um carro. Eu fiquei aqui 8 horas esperando um avião passar para completar. Não passou. Nem um balãozinho. Fiquei com vontade de usar o Photoshop, colocar aqui, mas aí perderia a originalidade. Mais uma vez, a grandeza dos espaços compartilhados, sistemas de drenagem adequados. Isso aqui eu estou repetindo, né? Vou passar mais rápido. São virtudes. Ou seja, o problema é nosso. Temos que tomar atitudes. Lembra de Uruaçu? Cidade que mata 50 por cada grupo de 100 mil habitantes? Eu descobri que lá, essa caixa viária, embora de baixa densidade nesse ponto, tem a mesma bitola que essa caixa viária da Cala Libertar, de Bogotá. Qual a diferença? É que aqui nós temos cidadania na mobilidade. Tem bicicleta, tem pedestre, tem ônibus, tem carro. Aqui só tem um pedaço que passa carro, porque nem calçada tem a braquiara, capim. Qual que é a diferença? Atitude. Aí eu comparo a mesma avenida com a Avenida de Copenhague, com a mesma bitola. A diferença são esses equipamentos. A mesma avenida de Uruaçu com o bairro de Amsterdã. A diferença é que é traço, mortalidade no trânsito. Aqui é campeão de morte no trânsito. Ou seja, o urbanismo tem tudo a ver com a qualidade. E aí, como eu vim aqui para o IFC, né? Eu peguei o IFG. Estou terminando, já está finalizando, tá, gente? Aguentando um pouquinho, porque era para ser à tarde. Então tem um desconto. Aqui, engraçado, esse quadro de alta tecnologia, tem até uma escola de engenharia, um curso de engenharia aqui, no IFG. Tá? O campus de Uruaçu, onde tem o maior número de mortes em Goiás. Mas nós somos burros, porque a gente não entende. Para chegar aqui, a gente tem que andar aqui. Então, o que nos oferece a infraestrutura das adjacências do IFG, campus Uruaçu? Crateras que, de repente, vão me causar transtornos, quebra, eu vou chegar com o joelho ralado lá dentro para estudar engenharia. Ou seja, o setor tem que entender o seguinte: não é só construir o empreendimento e a casa, é entender que no entorno disso tem gente que vive e interage. Então os projetos têm que avançar também nos aspectos, nos espaços de mobilidade que interagem o acesso. Nesse mesmo prédio do IFG, nós temos aqui, olha, bonitinhas as vagas dos carros, ó. E aqui, onde deixa as bicicletas. Detalhe, lá tem mais alunos que vão de bicicleta do que de carro. Mas as bicicletas não merecem nem um paraciclozinho, nada. Tem até umas caídas, mas os carros estão bonitinhos lá, o box bonitinho, limpinho. Isso é conceito. Ou seja,
Lembrando daquele filmete, já estamos encerrando, mais 2 minutos, 8. O que nós temos daquele início, né, de você ver o globo, o planeta, fechando aqui nas 2 cidades, depois voltando para o planeta Terra, para os espaços. Precisamos de repercutir isso tão comum na década de 60, né? Festival de Woodstock, etc. Pensar globalmente e agir localmente. Para terminar, tem jeito? Essa cara tristinha? Tem. Recorro ao meu amigo de Hidrolândia novamente. Precisamos de falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências, viver sem ponto final. Porque, se conflitos existirem, mesmo adotando todos esses conceitos e esforços, que eles sejam assim. Conclusão: a qualidade de vida na cidade dependerá sempre da ação dos seus autores. Essa é a bibliografia que eu usei para montar essa palestra para vocês, com o apoio desse nosso amigo do MDT, Paulo Souza Neto. Fica à disposição, recomendo todas essas leituras aí. E trouxe para vocês a visão de quando eu abro a janela do meu quarto. Muito obrigado a vocês. Essas 2 pessoas que vieram nos prestigiar aqui, apesar de eles terem lá uma pilha, uma montanha já de palestras, de PowerPoints e etc., de outras ocasiões, mas eles fizeram a questão, a gentileza e a deferência, né, de nos preparar palestras exclusivas para isso, né? Miranda me confidenciou que ele virou a noite anterior, né, sem dormir, né? E provavelmente esse rapaz talvez seja um pouco mais organizado, distribuir melhor no tempo, né? Acho que a gente tem tempo, claro, né, para um debate, para uma conversa. Em seguida a gente vai dar uma parada, a gente retorna aqui às 14. A intenção dos estrangeiros aqui que a gente almoce em Camboriú, tem um bom restaurante na praça, dá tempo de dar uma caminhadinha na praça e estar aqui ainda às 14 horas. Doutor André, semana passada eu tive que pegar minha carteirinha no CREA, em Curitiba. O tubo fica em frente quase à nova sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 200 metros adiante é a sede provisória do CREA. Saindo do tubo em direção a essas 2 entidades, eu acho que eu nunca arrisquei tanto a minha vida no meio de um canteiro, tendo que me abaixar para passar por baixo das árvores, etc., no mar. Então eu pergunto, ética profissional existe no Brasil? Será que nós vamos depender sempre de um terceiro ligando para o 156? Será que os profissionais das prefeituras, de professores, é o caso da Boate Kiss, quantos professores de 7 universidades, se não me engano, que existiam lá em Santa Maria, devem ter frequentado a Boate Kiss? Quer dizer, o pessoal só acorda depois que existe uma tragédia? Vamos fazer uma rodada e eu fecho. Pode ser assim? Perfeito. Antenor, eu acho que eu vou fundar a Associação das Donas de Casas Desamparadas por sua palestra. Porque existem donas de casa também, né? Talvez elas são donas de casa e são doutoras, são... Eu sou dono de casa. Pois é, eu não sou dono de casa, né? Não é, não. Não sou e ela não deixa eu ser. Ela seria um desastre. Né? Mas, Antenor, eu também estive em algumas cidades holandesas, é fantástico, né? Realmente é uma lição de vida, né? E a Jane, minha companheira, minha esposa, ela, numa palestra que a gente teve em
num Velocity, né, em Barcelona, em 1997, uma, acho que norueguesa, dizia assim: vocês são felizes? Vocês acham que vocês, só porque a gente tem neve, a gente tem, quer dizer, o clima sombrio e tal, vocês acham que a gente não tem alegria, que a gente não é alegre, que a gente não tem qualidade de vida? Não, nós somos mais do que vocês. Somos mais alegres, somos mais, né, quer dizer, temos uma visão mais interessante do ponto de vista de viver a vida, porque a gente não tem tantos problemas. Então, na verdade, o modo de organização é aquilo. Maravilhosa a sua palestra, né? Fantástica. É uma lição de vida a tua palestra. Eu te parabenizo, eu acho que é genial, eu acho que isso devia ser mostrado, né? Quer dizer, na televisão, assim, como você disse, nas associações, em alguns encontros. Eu acho que a tua palestra é realmente algo para ser repetido pelo Brasil afora, para obrigar o brasileiro a repensar. Eu não tenho pergunta para fazer, só tenho aplauso para te dar. É isso que eu queria te falar, tá? Então, Miranda falou tudo, né? Realmente. Parabéns, Antenor. É sempre ótimo ouvir sua palestra. Eu já tinha visto outras vezes, mas cada vez que a gente vê, a gente aprende mais um pouquinho com você. E assim, uma coisa só que eu queria falar, a gente fica pensando por que no Brasil a gente não consegue fazer o que tem na Holanda, na Dinamarca, né, na Europa, e a gente sempre vai dar desculpa da cultura, né? A gente não tem cultura aqui no Brasil para isso. Então eu acho assim que isso é desculpa mesmo, sabe? Eu acho que você falou tudo, que precisa de ação. A gente precisa ter ação. Os governantes, é uma pena que nós não tenhamos aqui hoje o prefeito de Camboriú, o prefeito de Balneário Camboriú, que são essas pessoas, os governantes é que precisam ouvir isso, sabe? E eu acho que é bem por aí, é a ação que a gente precisa, tá bom? Parabéns, né? Mais uma vez. Antenor, eu também gostaria de parabenizá-lo, dizer que eu vou usar bastante isso, porque eu acho que precisa ser repetido para outros colegas, outros, né, que possam entender um pouco essa forma de trazer os valores básicos de um ser, né? Então, eu tenho uma pergunta, assim, porque você já ocupou espaços como gestor, né, que pôde definir, teve a decisão na mão, mas com certeza também encontrou essas barreiras que às vezes não fazem um projeto conseguir se materializar, como foi no caso do prefeito de Bogotá, né? Nós já tivemos conversando e eu discutia isso com ele, né? Como e até que ponto uma pessoa como um decisor, né? Porque hoje nós tivemos aqui de manhã um secretário que disse que teve ameaças de morte, são mudanças que às vezes são necessárias. O prefeito de Bogotá disse que ele quase também foi banido da cidade, mas ele enfrentou, né? Então você deve ter encontrado também barreiras. Eu gostaria que você destacasse em termos desses valores que você encontrou que não estavam nas pessoas para poder atingir o seu objetivo também, né? Parabenizar, que eu acho que isso a própria NTP poderia disponibilizar, colocar isso mais na mídia, né? Acredito que a gente pode estimular através da própria NTP, né, esses espaços para que se faça uma reflexão sobre que cidade que nós estamos fazendo, né? Não só a que nós queremos, mas o que nós estamos fazendo, porque às vezes parece que as pessoas estão anestesiadas e não estão vendo o que estão fazendo. A pressa é tão doida de realizar coisas que elas tomam decisões. Estamos vivenciando isso em Florianópolis, lamentavelmente. Temos um plano diretor que, a título pelo tempo que precisa ser aprovado, está sendo atropelado assim, com graves problemas e que vai com certeza ter resultados
desastrosos para a cidade, né? Então, isso tudo, assim, eu acho que passa por trazer essa reflexão através do pensamento. Por que agimos assim, né? Então, para poder fazer a mudança. Porque eu não acredito que alguém mude se ele não tiver consciência de que que a coisa... Sabe, ele não enxerga que ele está indo num caminho que vai levar, e que já está levando, né? Quando a gente tem números, eu acho que você levantou uma coisa básica que não tem na maioria das cidades, a gente vê como urbanistas, porque não tem nem orçamento para isso. Eu acho que outra coisa que a NTP pode fazer, né? A questão da intervenção de profissionais mesmo da área do urbanismo, quando se define mobilidade. Eu temo muito pelos planos de mobilidade nas cidades, que normalmente são encarados só como redes viárias, a parte do urbanismo fica toda fora disso. Nós estamos de novo passando na região metropolitana ali de Florianópolis, o problema da mudança da alça, da BR-101 ali, está sendo construída uma nova alça, no qual a discussão do impacto dessa nova alça sobre uma área hoje tem preservação, tem uma série de ocupações que jamais pensaram em ter uma BR passando naquela região. Isso foi avaliado de uma forma, do ponto de vista só muito viário, e não com essa visão do urbanismo, né? Então, isso tudo eu acho que é importante a gente trazer com uma palestra como essa, refletir, para mostrar qual é esse resultado, né? Então, você traz a questão da estatística, que é super importante. A gente teve os bons resultados, pelo menos que nós conseguimos com algumas ações para a bicicleta em Florianópolis, foi mostrando à própria população que ela vivia mal, e mostrava os problemas que tinha e que ela tinha direito sobre aquele espaço de uma outra forma. E foi aí que se conseguiu, porque aí ela faz pressão sobre os gestores. Então, mas eu gostaria muito de ouvir a tua posição, porque você foi gestor e numa área bastante delicada, que é essa da mobilidade. Obrigada e parabéns. Ninguém mais tem, só fazer a última, que é Luiz, da Fundação Municipal de Esportes, aqui de Balneário. Acho que dá para ficar sem microfone, né? Então tá bom. Bom, duas coisas me chamaram a atenção. Foi que você falou 2 vezes durante a palestra que você gostaria de ter nascido em Copenhague. Vou só colocar assim alguma coisa que talvez a gente não aproveite, e vem de encontro ao que ela acabou de falar. Recentemente eu tive em contato com o técnico da seleção brasileira de handebol feminino. Por coincidência, ele é um dinamarquês que está radicado aqui no Brasil há algum tempo. Ele veio especificamente para treinar a seleção, e a gente pegou junto com o ônibus. Ele estava voltando para São Paulo, veio até Curitiba, e ele estava falando: Luiz, você não sabe, você vive num país excepcional. Eu queria ter nascido aqui no Brasil. Eu olhei para ele e falei: mas eu acho que eu também queria ter nascido na Dinamarca, né? Não sei. Essa relação que a gente tem. Então, algumas vezes, talvez seja isso. Talvez a visão de fora não deixe a gente aproveitar com tanta propriedade aquilo que a gente tem de bonito na nossa cidade. A gente anda numa velocidade muito rápida, e eu vejo com frequência, onde eu treino lá na Enterprise, uma coisa que se tornou muito comum. O pessoal passa de carro na Enterprise com a câmera fora do carro, filmando o lugar, sem aproveitar, né? E é uma coisa assim que eu tenho, que a gente também passa rápido, a gente treina ali, mas a gente para em Miranda, a gente fica olhando. Então a gente tem pontos da cidade que tem visões exclusivas. E muitas vezes isso chama a atenção, a falta da nossa capacidade de observar as cidades, de observar o local por onde a gente passa, o local onde eu treino, de conviver e respeitar aquele local, trabalhar isso com harmonia, que também foi outro ponto da tua palestra. Mas algumas vezes eu fico nervoso, vou colocar assim, quando eu vejo fotos ali da situação, e vou voltar de novo lá na questão da Dinamarca, da situação muito organizadinha, muito bonita. Será que nós, essa cultura
brasileira, e é isso que o rapaz lá, que o Morten me falou, que é o técnico lá da seleção brasileira, que é o dinamarquês, ele falou assim, cara, eu gosto dessa bagunça, dessa coisa assim que vocês têm. É claro que a bagunça era legal, a selvageria não, dentro que a gente enfrenta no trânsito, isso é óbvio que a gente não quer. Mas sabe que essa bagunça, a gente está acostumado ali, o cara fala alto no mercado, essa forma de se expressar do brasileiro. Talvez no trânsito isso também seja reflexo disso, né? Mas a gente ultrapassou esse limite ético, que também é outro ponto da tua fala, na questão de jogar papel para fora, usar o som alto do carro, não respeitar o pedestre, não respeitar as bicicletas. Eu acho que isso tudo ele está todo integrado e deve ser repensado e pensado tudo de uma forma ampla, de uma forma sempre em conjunto. Todas essas ações que devem ser pensadas dentro da cidade. Cidade é tudo, né? Como você colocou, desde saúde, mobilidade, educação, tudo isso. E talvez, só para concluir mesmo, um ponto importante que é assim, a gente fala de mobilidade, a gente está pensando nela sempre numa visão macro, mas existe uma visão micro também, que essa visão micro ela reflete nas novas gerações, ou seja, quem está vindo, e se falou em alguns pontos aqui já na questão de escola, de levar os pais, de educar as crianças. Me chama a atenção algo que eu vivenciei esses dias, que foi uma saída de loja, uma porta pequena, como se fosse aqui no instituto mesmo, e vinha saindo uma mãe com um filho, com não sei o quê, e atrás dela vinha saindo uma filha dela, uma menina já de 15, 16 anos, empurrando o carrinho do irmão. E a mãe encontra um conhecido, para na porta da loja e cumprimenta, e eu não podia entrar. Ficou aquele mal-estar e a menina teve o bom senso de falar assim, mãe, você está atrapalhando a saída de loja, não é o local para você ficar conversando. Ou seja, algumas vezes a gente está no macro, no trânsito, nas bicicletas, mas algumas vezes nas portas de loja o pessoal não se dá conta disso, dessa questão de educação. Então, as gerações mais novas, eu achei interessante isso. Eu sou cético nisso e achava que era uma geração que estava perdida, que eu não sabia o que vinha dessa geração. Mas naquele momento eu vi que aquela menina ela pode ser uma luz no final do túnel assim, e falar assim, pô, peraí, talvez está vindo uma geração bacana, uma geração esperta aí, que se liga nessa questão de mobilidade, mesmo que seja numa porta de loja, num ambiente micro, né? Okay. Pessoal, eu vou ter que cumprir o papel, né? De puxar, todo mundo está cansado, e se ele for responder tudo aquilo que ele anotou ali, uma folha cheia, nós vamos sair, a gente precisaria ter que as duas, né? Como eu percebi, eu acho que todas as pessoas são da nossa relação, conhecidos, talvez isso significa a continuidade de um debate profícuo, enfim, que a gente já vem construindo há bastante tempo, né? E que ficamos felizes de Balneário Camboriú, né? Tá dentro disso. Então, talvez você conseguisse dar uma resumida e quem sabe até uma prioridade para o Luiz, que nós já cortamos a palavra dele antes na pergunta do Morimoto. Mas é que a gente tem que estar aqui às 2 da tarde. Microfone. Você. Eu acho que... Vou começar pelo Luiz mesmo, de baixo para cima. É uma colocação pensada. Em todas as palestras que eu emito minha vontade de nascer em Copenhague, há uma provocação, no bom sentido. O ser humano, por ser humano, ele nunca estará satisfeito. Eu gostaria de nascer em Copenhague para vivenciar seus aspectos de mobilidade. Mas o dinamarquês gostaria de estar aqui para vivenciar a bagunça brasileira. Então nós nunca estamos satisfeitos. O ser humano não é algo estático, ele não nasce sabendo o que fazer. Aí vem a questão de ética. A gente não nasce ético. Não. O profissional, como o senhor perguntou, né, ele não vai numa gôndola do supermercado ou aprende na faculdade a ser ético. São as relações sociais que ele vivencia que vão determinar
se ele é um homem que pensa no coletivo ou não. Isso aí é uma grandeza ética. Então, essa é de propósito mesmo. Eu queria ter nascido lá. Até porque eu não teria a oportunidade de estar andando por aí para manifestar a minha indignação. Eu tenho um papel a cumprir aqui onde eu nasci. Mas eu preciso de conhecer lá. Porque conhecendo lá eu sei do negativo e positivo. Por exemplo, eu sei que jovens de 18 anos, eu encontrei vários deitados nas calçadas embriagados, porque não tem nada que fazer. Então tem muita coisa também a ser alcançada e conquistada pelo povo dinamarquês e assim sucessivamente. Mas na verdade, isso é da natureza humana. Nunca estamos satisfeitos, sempre queremos algo mais. Eu esqueci o seu nome. A Vera, né? Eu fui gestor por quase 4 anos. Entre o primeiro e segundo turno das eleições, eu fui exonerado. Muito me perguntam isso. Você fala, mas e quando você estava? Bom, a história da cidade, a dinâmica da cidade, sabe o que eu fiz. Porque não tenho que fazer propaganda. Errei muito, ainda bem. Mas administrei com conceitos. Conceitos foram definidos. Eu tinha metas e planejamento estratégico. Então, a minha vitória na gestão, que infelizmente também é um problema cultural brasileiro, não teve sequência, porque mudou de governante. A minha meta era dizer, trânsito não é só relação homem-máquina, não é só relação sistema viário. Trânsito é gente, é calçada, é transporte coletivo, é planejamento urbano, é saúde pública. Isso eu fiz. Então, se alguma coisa foi construída, inclusive diminuir a velocidade. Faz uma pesquisa lá nos anuários do Denatran, a única capital do Brasil entre 2000 e 2004 foi a que reduziu de 4,2 mortes para 3,6 mortes por cada grupo de 10 mil veículos. Foi a cidade de Goiânia, mas paguei um preço muito alto, porque eu diminuí a velocidade das principais vias críticas, né? Então, é um processo de construção. A gente faz o que é possível fazer, mas sem abrir mão do interesse público. E quando assim é a sua opção, aí você se desgasta. Porque o gestor público tem 2 opções. Ou ele faz alguma coisa ou não faz nada. Se ele quer fazer alguma coisa, ser protagonista dessa coisa, ele vai sofrer desgaste. Se ele não quer, ora, preferível não ser gestor. Entrou na chuva é para molhar. O nosso papel nós desempenhamos. Em todos os setores da convivência pública que eu tive, eu busquei interpretar e contemplar esses conceitos que eu aprendi na vida, né? Para concluir, a questão da cultura que a Rosângela levanta, isso é uma basófia. Isso aí é tipo assim, não é comigo. Gente, a Europa passou por 2 guerras devastadoras, fome, peste. A Coreia teve a guerra da Coreia, que desmanchou a península e até hoje está mal resolvida. O Japão teve 2 bombas atômicas. Eu estou falando de 60 anos atrás. Estou falando de agora mesmo. Aqui nós não tivemos nada disso. E temos a natureza favorável. Então, por que raios nós temos só 30 mil quilômetros de ferrovia nesse país continental? E o Japão, que é 18 vezes menor que o nosso território, tem os mesmos 30 mil, com 85% de território montanhoso. Isso é porque teve atitude, investiram na plataforma geral, na plataforma lógica, educação, e a partir dessa plataforma desenvolveu as suas políticas com olho na qualidade de vida das pessoas. Não com olho em processos eleitorais ou em tempos curtos de governanças, mas com olho no planejamento para as futuras gerações. Estão colhendo aí agora. E agora eu tenho que sair daqui de Hidrolândia para ir lá conhecer como eles fizeram. Porque se nós não tivemos guerras devastadoras, com bombas e pestes bubônicas e tudo mais, nós estamos vivendo uma guerra devastadora chamada trânsito. Eu tenho que buscar o mesmo remédio. Então esse negócio de falar assim, é uma cultura diferente. Ora, os exemplos estão aí. E outra, analise o Código de Trânsito Brasileiro, a Política Nacional de Mobilidade Urbana,